Glória a Deus, saúde cada irmão, a cada irmã nesse dia, com a gloriosa paz de Cristo Jesus, amém, que Deus venha abençoar, que Deus venha falar ao teu coração nesse dia, né, que Deus possa trabalhar em teu coração através da palavra do nosso Senhor, amém, que Deus possa restituir a tua força física também e espiritual, principalmente espiritual, né, Deus possa bradar o teu coração através da palavra do nosso Senhor, né, tem mais uma vez meditando na palavra, ensinando, né, o que é andar contra a palavra de Deus, desprezar o conselho do Altíssimo, né? Salmo 107, versículo 11 e 12. Com esse texto, nós andamos na Escritura, faz meses que temos falando sobre isso, né? Porque é preciso entender, porque se eu estiver contra a palavra de Deus, nada que tu fizer vai me adiantar. A minha oração é que você que está contra a palavra de Deus venha se alinhar com a palavra. E também mostrando, né, através da Escritura, o que é necessário nós mudar para ficar certo pelos olhos do Senhor, né? E chegamos em Neemias capítulo 4, 5, né? Estamos falando ali que Neemias está construindo um muro, colocando tijolos, né? Colocou um, depois colocou outro, colocou outro, e vem construindo, né? E aí, a última live que eu gravei, eu até nem vou postar no status, porque é muito comprido, deu 17 minutos, né? Mas lá eu falei sobre liderança, né? Um pouco sobre liderança, né? Como seguir, como se prevenir, né? Porque a liderança, né, o pastor, o líder da igreja, ele precisa estar bem espiritualmente, bem entendido na palavra, porque isso pode gerar um problema na vida do membro, né? Muitos interpretam que não, a salvação individual, sim, mas a palavra ensina algo que nós temos que tomar posse, né? Então Neemias está construindo. Falamos lá que tentaram distorcer a visão de Neemias, tirar Neemias da obra, né? E eu meditava na palavra, para ler, Deus me trouxe dois textos ao coração. Um eu até citei ontem lá no última live, né? Mas um eu não li, que está em Êxodo, capítulo 17, que fala de Moisés. Êxodo 17, no versículo 11, que diz assim a palavra do Senhor: Quando Moisés levantava as mãos, Israel prevalecia. Mas quando ele baixava as mãos, Ameleque prevalecia. Quando as mãos de Moisés ficaram cansadas, tomaram uma pedra e puseram debaixo dele, e ele se assentou nela. E Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e outro de outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até o sol se pôr. Assim Josué venceu o exército amalequita ao fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: Escreve isto para a memória num livro, repete-o a Josué, porque riscarei totalmente a memória de Ameleque debaixo do céu. Veja que interessante, né? Escreve a palavra, né? Hoje. Deixe a palavra. Desde já Deus mandava esse Moisés, escreve isso e explica para Josué. Josué explicou para os filhos dele, foi para o bisneto, para o tataraneto, e meu pastor explicou para mim e eu estou explicando para você, né? Então, quando Moisés estava com as mãos levantadas, Josué prevalecia lá no campo de batalha. Quando as mãos de Moisés baixavam, Josué perdia a batalha, né? Quem é Moisés? O líder espiritual. Por que Hur e Arão não seguraram o cajado? Porque Deus deu para Moisés. Quando Deus dá uma autoridade espiritual para um homem ou para uma mulher, para um pastor liderar, dá um cajado, dá autoridade espiritual, ele tem um poder espiritual para te abençoar. Mas quando ele perde aquela força, ou cansa, como diz a palavra, Moisés cansou fisicamente, é óbvio, né? Mas tem líder cansando espiritualmente. Isso pode trazer para você uma batalha maior. O que eu estou dizendo? Quer que eu troque de igreja, Moisés? Não, no mínimo, dos mínimos, tu vai orar pelo teu líder. Vai orar pelo teu pastor. Vai procurar dar um conselho para ele, se for o caso. Que é algo bem difícil que eu vejo hoje as lideranças aceitar um conselho, né? Então, quando Moisés estava com as mãos levantadas, o povo prevalecia. Aí seguraram, botaram uma pedra, Moisés sentou ali, né? E as mãos estavam no ar. E lá José estava prevalecendo. Quando o pastor cai na igreja, pode cair o casamento, pode cair a tua saúde, porque existe um poder delegado àquele homem, né? Ou àquela mulher. A palavra de Deus diz isso, né? Então isso, se nós não ter esse conhecimento, essa visão, nós podemos tropeçar na palavra, andar contra. Ah, meu pastor está lá, está orando por mim. E se não está orando, né? Então é importante. Então o que eu estou dizendo? Não abandona a minha igreja? Não abandone a tua igreja. Olhe pelo teu líder, aconselhe. No último caso, tu vê que aquilo ali vai te derrubar, então vai ter que sair, né? Vai ter que sair. Porque tem líder que cai, se desvia e vai tudo por água abaixo. Então você não pode arriscar a sua salvação. Então Moisés estava com a mão no ar e ele vencia. Veja que Jesus nos ensina em Lucas capítulo 6, para nós encerrar. Lucas capítulo 6,
Jesus vem dando um ensinamento sobre nova liderança, né? Ou seja, trocando da lei de Moisés para a lei de Cristo. E ele diz assim, ele dá vários conselhos, né? O título assim, a nova lei do amor. Ele vem dando vários conselhos, né? O Sermão do Monte, vem ensinando muitas coisas. E no verso 40, Lucas 6:40 diz assim, os discípulos, no 39, perdão, versículo 39, disse-lhe Jesus uma parábola, pode o cego guiar outro cego? Não cairão ambos na cova? O discípulo não é superior ao seu mestre, mas todo aquele que for bem instruído será como seu mestre. Você está entendendo? Então você tem que ser bem instruído. Uma coisa é instruir você a orar. O líder tem que instruir o membro a orar. Se o teu pastor não está te cobrando oração, já tome cuidado com isso. Porque se um cego e o outro, os dois caem no buraco dessa palavra, sim ou não? A palavra, né? E se tu não, meu pastor é cego, mas eu não sou, então tu vai tomar um baita cuidado com o que tu está vivendo, né? Então tome cuidado, se um cego guiar outro cego, vamos cair no buraco. As mãos de Moisés cansavam, o povo prevalecia. Neemias estava construindo um muro, mas se ele cansasse, o povo ia desistir, mas ele estava firme, né? Amém? Então isso é para trazer visão espiritual, diz a palavra aqui, instrução para você orar e vigiar em nome de Jesus, amém? Deus abençoe, paz e graça.